Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos dando prosseguimento à leitura do primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje acabamos de ouvir o testemunho de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Logo após o chamado dos 4 discípulos, o Senhor chega em Cafarnaum, escreve para nós São Marcos, e ali ele realiza um exorcismo. A fama de Jesus se difunde a partir desse exorcismo realizado na sinagoga de Cafarnaum. Assim completou-se o texto. Imediatamente a sua fama se espalhou em todo lugar, em toda a redondeza. Então, a fama do Senhor se difunde a partir de sua vitória sobre o inimigo de Deus. Olha aí, ao teu lado, como falávamos ontem, no itinerário rumo à nossa destinação amada, que é o reino dos céus, ao programarmos o plano de viagem, sabemos que tem uma legião infernal que tentará fazer de tudo para atrapalhar o plano de viagem. E que esses, por sua vez, se empenharão muito em criar problemas e dificuldades com um único objetivo: que eu e você venhamos a desistir da viagem. E a gente pode desistir por 2 razões. De maneira macro, podemos dizer assim, 2 razões. Ou você abandona a ideia de ir na direção daquela meta, daquela destinação final, ou então, como falávamos ontem, você se acomoda e se contenta em chegar até um lugar que seja suficientemente bom para você e deixa um pouco de lado aquilo que seria o destino final, porque encontrou alguma coisa que já fosse satisfatória. Então, ou ele leva você a desanimar da meta e a aceitar a mediocridade de uma outra meta que não é aquela proposta por Deus, e de uma forma ou de outra o acolhimento dessa mediocridade acaba nos levando também a uma rebeldia contra Deus, porque não tem como a gente ser medíocre diante de um Senhor que nos aponta sempre a excelência. Mais cedo ou mais tarde, o exercício da mediocridade espiritual vai nos levar a detestar Deus, porque Ele fala sempre de uma excelência e, por conseguinte, me faz sentir sempre mal. E se eu não quero buscar a excelência, vou começar a me irar contra o mal-estar que gera aquilo que Deus me propõe. E assim me tornarei rebelde. Ou a rebeldia, como a do demônio, pode vir de maneira imediata. E aqui a gente lembra um pouco aquela imagem de Herodes, os sacerdotes, vocês estão lembrados? E os reis do Oriente? Então, pode vir uma rebeldia imediata contra Deus. Ou então a rebeldia ela não vem de maneira imediata, porque o coração demonstra resistência às obras do maligno, mas vai aceitando pouco a pouco uma ideia de mediocridade
não tanto o céu, mas alguma coisa que possa ser mais perto do céu. É melhor estar mais longe do inferno do que mais perto do inferno. Então a gente aceita estar perto do céu, mas a gente também não quer colocar todo o empenho necessário para entrar no céu. Vamos até onde dê para chegar e depois alguém vem dar um empurrão para a gente poder ir lá para cima. Então esse conceito da mediocridade espiritual que vem muitas vezes, né? A gente deseja a santidade, mas não deseja assim tanto. A gente fala de ser santo, mas quando a santidade implica muita renúncia, a gente já começa a querer se declarar constrangidos por Deus, a ter que fazer aquilo. E aí a gente faz pesar todos esses discursos. É instituição, é isso, é aquilo, porque tem as contradições, porque tem aquele que faz, tem aquele que não faz, tem aquilo que é assim, tem aquilo que é daquele outro jeito. Meu irmão, problema, contradições e ambiguidade vão estar sempre presentes nesse tempo. Não porque Deus assim o queira, mas porque ainda estamos sujeitos às paixões e ainda estamos sujeitos a toda a ambição do amor próprio. E precisamos combater com isso arduamente. Muitas vezes, uns olham o Evangelho como um grande bem e uma grande graça, outros não. Alguns olham a fé como um grande tesouro, outros a desprezam. Uns se alegram profundamente por saber que tem um destino nessa vida. Outros tratam isso como... Lembram ontem a imagem do quadro de Van Gogh? Sabe que é um quadro de Van Gogh, mas continua deixando na parede como se não fosse nada. É claro que se você faz ou se você se comporta desse jeito, você abre espaço para que o inimigo de Deus venha te levar a desistir do itinerário, do plano de viagem. Ou melhor, a se contentar, porque às vezes você não quer desistir porque afinal, para o inferno você não quer ir. Você não está muito decidido a ir para o céu, mas para o inferno você não quer ir, né? Então, olha aí, a via de meio aberta. O inimigo não se incomoda com isso. Bom, ele não quer ir para o inferno. Então, se eu dou as minhas caras, eu estou com um problema, né? Não botei aliança. Então, tudo bem, eu não quero ir para o inferno, eu entendo. Eu também por que fazer todo esse sacrifício para ir para o céu? Por que o céu tem que ser pintado desse jeito? Por que as coisas são assim? Não, vamos devagar. Vamos colocar. Isso, um pouco de liberdade é necessário, afinal Deus deu tanta liberdade para a gente. Ter uma vida com um pouco menos de exigência, relaxa, fica tranquilo. Olha isso daqui como é bonito. Toma aí seu tempo. Faz da melhor forma. Vamos ver no que vai dar. A gente vai arrumando depois com um jeitinho. No final as coisas se ajeitam. Você não precisa ter pressa. E aí a gente vai fazendo essas metas intermediárias, que é aquilo que o padre tentava observar como a mediocridade. A autoridade do ensinamento de Jesus que vemos hoje, apresentada por Marcos no Evangelho, tem esse caráter. O ensinamento de Jesus espantava, causava espanto nos seus interlocutores, porque não era como o dos escribas. Não era a transmissão de um conhecimento, era o acontecimento de uma verdade. Quando, como o padre falava, você diz que a outra pessoa falou com unção, ou que aquela adoração hoje foi na unção, você está observando um acontecimento. Não só um ensino, a transmissão de um conhecimento, mas um acontecimento. Existe uma unção declarada e realizada por Deus. E nós estamos vendo o efeito dessa unção na sua expressão mais bela do que em outros momentos. Ela pode ser ainda mais bela, mas ali a gente está evidenciando que ela está sendo mais bela do que em outros momentos, de que tem maior intensidade sobre ela. E isso é bendito, isso transmite que ali tem uma autoridade que vem do Senhor, autoridade que reveste cada obra, cada ação da igreja. E isso é testemunho da presença e do poder de Deus acontecendo entre nós. Para dizer a verdade,
todo esse texto que acabamos de ouvir, do versículo 21 até o versículo 28, está falando de testemunho. Só que aqui os testemunhos são cruzados. Ou seja, Marcos diz que Jesus ensina, Jesus está ali na sinagoga cumprindo a lei que foi transmitida ao povo de Israel, no ato de justiça e amor a Deus, e a Assembleia dá testemunho de Jesus, dizendo da autoridade, da testemunho da autoridade que reveste o Senhor. Ao mesmo tempo também tem um homem endemoniado e o demônio se mete a dar testemunho. E o Senhor, com veemência, o coloca no seu lugar. O coloca no seu lugar. E para a gente entender melhor isso, eu quero ler com vocês um belíssimo trecho dos ensinamentos de São Jerônimo a respeito do Evangelho de São Marcos. Olha que bonito, meus irmãos. O texto é intitulado assim: Cala-te e saia desse homem. Jesus repreendeu o demônio, dizendo: Cala-te e sai desse homem. A verdade quer estar longe do mentiroso. Por isso, cala-te, sai desse homem. Eu não vim para que o teu testemunho me confirmasse, mas para te expulsar daquele que criei. Não preciso do reconhecimento daquele que bani dos céus. Por isso, cala-te. O teu silêncio será o meu louvor. Não quero ser louvado pela tua voz, mas pelos teus tormentos. O teu castigo será o meu louvor. Cala-te e sai desse homem. É como se dissesse: sai de minha casa. Que fazes tu em minha habitação, no lugar que escolhi para mim? Eu quero entrar, por isso, cala-te e sai do homem. Deixe ser dotado de razão que amei desde sempre. Sai do homem. Deixa essa morada que preparei para mim. O Senhor reclama a sua casa. Por isso diz com veemência: cala-te e sai desse homem. Vede, queridos irmãos e irmãs, como a alma do homem, ela é preciosa. Deixa este homem, diz o Senhor, que é minha casa, minha propriedade, lugar da minha predileção. Não permitirei que possuas este homem, pois seria um ultraje instalares teus pés nele, em meu lugar. Eu assumi um corpo humano e vivo nos homens. Essa carne que possuís faz parte da minha. Por isso, sai desse homem, pois eu sou o Senhor e vim para estar no lugar que escolhi para mim. Belíssimo, belíssimo. Com que autoridade! Com que autoridade o Senhor não fala, meus irmãos? O texto é extremamente intenso desse exorcismo que marca a difusão em toda a Galileia da fama do Senhor. Obviamente, quando nós ouvimos o texto de São Jerônimo, estamos ouvindo já todo o mistério pascal acontecido, a paixão, morte, a ressurreição do Senhor, o triunfo do Senhor sobre o demônio, a completa abertura do reino dos céus, como falávamos ontem. Nós já vemos do ponto de vista do acontecimento da salvação. Ali, a narrativa bíblica está colocando o acontecimento em ato. Eles ainda não têm a compreensão, ou melhor, eles ainda não têm não só a compreensão, mas o testemunho completo da redenção realizada
pelo Senhor, mas eles têm a narrativa e as promessas dessa redenção feita através dos profetas e através da lei. Então, um coração que é sensível ao Senhor, naquele contexto de Cafarnaum da época, poderia começar a bater forte, vendo que está se cumprindo aquilo que o Senhor, Deus onipotente, prometeu. Olha que fantástico! Daqui se recolhe a autoridade. Como é marcante para todos os espectadores que estavam naquela sinagoga, não apenas ouvir o demônio tentar testemunhar a respeito do Senhor, mas a autoridade do Senhor com a qual ele suspende aquele testemunho, obrigando a testemunhar como a ele, Senhor Deus onipotente, convém. Testemunharás segundo, que é isso que São Jerônimo recolhe com tanto vigor e com tanta intensidade. Darás o testemunho que eu quero, e esse é o testemunho sobre a verdade. O mentiroso, longe de mim, daquele que é a verdade. Mas, sobretudo, meus irmãos, a verdade é que eu criei, amei e vim ao encontro desse homem que você está metendo os pés, as suas patas nojentas, e ocupando esse lugar que eu desde sempre escolhi para mim. O Senhor escolheu habitar no meu e no teu coração. Fomos feitos, como diz Santo Inácio de Loyola, para a maior glória do nome do Senhor. E Ele veio para tomar posse do que é seu. Ele nos abriu o reino dos céus, como dizíamos ontem, e estamos caminhando com Ele, e Ele permanece conosco, e caminhamos com Ele, por Ele, nele, para o reino dos céus. Diante de como é importante no início do tempo comum, desse grande itinerário do tempo comum, ouvirmos isso, que o Senhor se impõe sobre o nosso adversário. O que significa que todas as dificuldades que vierem a acontecer no itinerário de vida, rumo à santidade, rumo ao céu, o Senhor triunfará diante deles, de todas as dificuldades. E que cada dificuldade que virá, atenção agora a isso que o Padre vai dizer, vem para dar um testemunho de Deus. Não há dificuldade presente na nossa vida que não seja para testemunhar a superabundância da graça do Senhor, como diz São Paulo. Onde há o pecado, superabunda a graça. Mas o testemunho, ele é dado segundo a vontade do Senhor. Em alguns momentos pode até parecer que o inimigo está tendo um pouco o regimento da situação nas mãos. Não se esqueça, não é ele que comanda absolutamente nada. É Cristo. E ainda que nos venha o sofrimento, até mesmo pelas mãos impuras do inimigo, que impondo e fazendo-se sentir na sua arrogância e soberba, criando as dificuldades que nos leve a tentar desistir do projeto de Deus para nós, o Senhor está conosco e não se cumprirá nada daquilo que deseja ou pretenda o inimigo de Deus, mas se cumprirá tudo aquilo que o Senhor deseja. Vem, Senhor, dar testemunho de sua vontade. Vem, Senhor, fazer desse tempo difícil, dessa dificuldade, desse sofrimento, testemunho da tua graça e do teu poder, da autoridade do teu nome sobre a minha vida e sobre a minha família. Vem, Senhor. Isso foi entregue a mim e a ti, como estamos ouvindo hoje no Evangelho. O testemunho aqui vai dado, vai ser anunciado, segundo a minha vontade. Como é bom sabermos que o nosso Senhor se apresenta diante de nós como nosso defensor. Quantas vezes vai bater na porta do meu e do teu coração o medo de Deus? Aquele mesmo medo presente em Adão quando se esconde. Adão,
Por que te escondes? O Senhor pergunta. Sempre te olhei nos olhos, e a alegria do meu coração é ter a tua companhia. Nossa, como é bonito isso. Já paramos para pensar? O livro do Gênesis, esse diálogo, que ele é tão triste, ele é um pouco turbato. Como se diz isso? Desculpa, tá vindo italianado aí no meio, vocês me desculpem. Perturbado, um pouco perturbado, por assim dizer, um pouco sujo, um pouco nebuloso, por causa daquilo que Adão fez, por causa do pecado que subentra na relação. Mas ali, meu irmão, isso é lindo. A minha alegria é ter a sua companhia. Por que você se esconde? O seu coração não consegue mais recolher essa alegria que está no meu? É verdade, não consegue mais. Porque o coração dele começou a pensar mais nele mesmo. E se os olhos de Adão não estão mais sobre a alegria do coração de Deus, ele não consegue mais ver o quanto a alegria de Deus é estar na companhia dele. Por isso sente medo. O pecado o levou não só a ofender a Deus, mas a amar tanto a si próprio, que ele não consegue mais recolher a beleza do coração de Deus por ele. Esse é um outro efeito do pecado, né? Ele não nos leva só a ofender a Deus, a ferir a relação com os irmãos. Por isso os padres da igreja escreviam com tanta propriedade que o cerne, ou seja, mola do pecado original é essa ambição pelo amor próprio. Quando eu rompo a aliança de amor e quando eu busco amar por primeiro a mim mesmo e não mais a Deus sobre todas as coisas, agora eu dou prioridade às minhas paixões. E aí realmente fica difícil. E o testemunho de Deus no livro da Gênesis é tão bonito. Por que te escondes? Não sabes o quanto eu te amo? Não consegues mais perceber isso? A minha alegria é a tua companhia. E a gente repete isso na Santa Missa. Nossa alegria está na presença do Senhor, vir à casa do Senhor. Jerusalém, que alegria estar às suas portas e dizer, vamos juntos à casa do Senhor, como canta o salmista. A nossa alegria está na tua presença, Senhor. É preciso que a gente repita isso várias vezes, sobretudo na hora em que as seduções do maligno, por conta das aberturas que demos ao pecado no nosso coração, se insinuam cada vez mais. Não quero me esconder de ti, Senhor. A minha alegria está na sua presença. Os seus olhos se encantam, me procuram dia e noite, não para me vigiar, mas porque me ama. Se eu penso nos olhos de Deus como olhos vigiantes de quem está me julgando, meu irmão e minha irmã, o pecado ainda está forte no teu coração, porque esse é o efeito da inimizade do pecado. Deus não é mais aquele que olha porque me ama, Ele me olha porque me persegue. Ele me olha porque quer me punir e quer me fazer pagar. Então não é mais a ordem do amor. Eu não vejo mais o amor nos olhos de Deus porque o meu coração está cheio de ódio. Está cheio de hostilidade. Então, toda vez que o medo de Deus ou a vontade de estar escondido dele ou incomodado com o Senhor que nos olha e nos vê, se passa no nosso coração, que seja a luz vermelha que acenda sobre a importância do sacramento da reconciliação e de fazer essa passagem da entrega pessoal. Senhor, eu quero estar na tua companhia, que tudo em minha vida seja teu. Teus olhos me acompanham e me guardam, porque tu me amas, Senhor. A gente fala para a menina quando está apaixonado, quando está namorando, você é a menina dos meus olhos, a pupila dos meus olhos. Essas frases bonitas, né? Que a gente até que está caindo em desuso hoje, é lamentável. A gente fala às vezes umas pataquices que, poxa, quando eu vejo às vezes a garotada falar, eu falo, rapaz, isso estava parecendo romântico, mas era brega, né? E às vezes não é nem brega, é cafona, não diz muito, né? Mas dizer você é a pupila dos meus olhos, uma frase antiga, clássica,
para dizer que o meu olhar está todo em você, você é tudo, você completa. Por meio da pupila dos olhos, toda a luz se absorve, vem para dentro. Ela que captura a beleza que está diante de nós. Você é a pupila dos meus olhos, significa que toda beleza passa por você ou é você. E Deus nos chama assim. Ele nos tem diante de si. Nós somos a alegria dos seus olhos. Que grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo essa frase e essa certeza, meus irmãos, é para curar toda a inimizade e medo que possa existir em nós da presença e do amor de Deus por nós. Quem tem que ter medo nessa história é o demônio, porque ele declarou e escolheu estar em inimizade com Deus. Deus escolheu amar-nos e nos deu a graça de poder escolher amá-lo sobre todas as coisas. E nos deu os meios para curar os medos que possam acontecer e ser inflamados. Então vamos lá. Na medida em que a gente peca, a gente toma parte naquilo que é do demônio. Não tem outro sobre a face da terra que vive o medo da presença de Deus que não seja ele. Se você toma parte naquilo que é dele, obviamente você vai tomar parte nos sentimentos que são próprios dele. Ele tem medo de Deus, ele teme o nome de Jesus. Isso ficou claro no Evangelho de hoje. Não precisamos necessariamente participar de um exorcismo para isso, mas seria muito bom se pudéssemos um dia acompanhar para ver isso acontecendo de maneira explícita num evento extraordinário. Mas o texto bíblico está aqui, já dá o testemunho para nós. O medo e o pavor quem tem é ele. Porque ele declarou inimizade contra o onipotente e foi vencido. E está subjugado a seus pés. Então, se o medo de Deus entra no nosso coração é porque de alguma forma tomamos parte naquilo que era do seu adversário. E, obviamente, se tomamos parte em alguma coisa que era do seu adversário, o seu adversário nos fez provar os sentimentos que lhe são próprios. Por isso, o medo surge de Deus, o medo surge no nosso coração. Esse é um indicativo para, como o padre está dizendo, buscarmos a confissão e a reconciliação. Então, com esse evangelho de hoje, com essa meditação, introduzimos mais um elemento para estabelecermos o itinerário, o plano de viagem desse nosso tempo comum. Que todas as situações venham para dar testemunho, mas que seja o testemunho que o Senhor quer, com o testemunho que Ele quer ser glorificado. Como Ele quer ser glorificado? É Ele que fará e nos conduzirá ao testemunho com a autoridade da sua glória. E toda vez que o inimigo de Deus se levantar contra nós, nos recordemos que Deus se impõe sobre ele com toda a sua autoridade e o seu poder para testemunhar não apenas a sua vitória, mas o triunfo do Evangelho e não permitir que nós paremos ou na mediocridade ou que venhamos a desistir de caminharmos com ele para o lugar que nos foi preparado no reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jerônimo e da Santíssima Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.